Aí, galera da TV Tonhão, estamos aqui para mais um ao vivo para vocês, dizendo que daqui a pouco estaremos diretamente da Casa do Caminho e Coraci a partir de 19h30 para mais uma palestra do nosso ciclo de palestra do mês de março. Hoje com o tema Desencarnes Coletivos, com o nosso irmão Marcos Vinícius, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, mercê da boa vontade da internet. Um dia desse, falávamos sobre a justiça divina e não foi possível terminarmos esse tema. Vamos ver se hoje dá, né? Foi um tema muito comentado, as pessoas se interessaram bastante, de modo que nós vamos voltar agora a este tema, Justiça Divina, se a NET nos deixar concluir, uma vez que da primeira vez, como eu disse, não foi possível concluir, mas foi muito comentado, todo mundo queria ver o resto, então vamos voltar a falar novamente de Justiça Divina. Vera Lúcia está nos assistindo nesse momento, juntamente com Mara Laquiman. Muito obrigado a esse final de tarde e início de noite abençoada para todos nós. Justiça divina. Não quero a morte do ímpio, palavras de Jeová. Quero que ele se converta, pois com isso eternamente viverá. Desde o alvorecer da vida, no orbe da terrena humanidade, que o ser humano pressente o poder da divindade. Desde as tribos dos índios, né? Deus nunca nos deixou órfãos. Na tribo dos índios já tinha lá o pajé, que ensinava a mãe do mato, a mãe dos igarapés, mostrando nos rudimentos do nosso entendimento que tinha um ser invisível, um ser superior. Esses foram os rudimentos da fé. Então, desde as tribos dos índios até as grandes metrópoles com suas catedrais imensas, são escolas que, para todos os níveis de entendimento, para que possamos progressivamente entender, compreender e acreditar no Deus Pai Todo-Poderoso. Essa divindade é o Deus Pai, ser de luz onipotente, soberanamente bom e justo, imutável, onisciente e onipresente. São as virtudes de Deus para que ele possa ser Deus. Senão, não seria Deus. Não podemos tirar-lhe nenhuma dessas virtudes sem negar-lhe a divindade. Conhece-se o fruto pela árvore. É o que no Evangelho está. Uma árvore boa não dá maus frutos, como os bons frutos não dá uma árvore má. Ora, se Deus é infinitamente bom e justo, ele só poderá dar bons frutos. Qualquer obra má não pode ser dele. Porém, como temos visto em nosso planeta natal, as esmagadoras desigualdades moral e material, a fome dizimando multidões, ao lado de grandes farturas, na verdade, enfermidades incuráveis, resgatando a humanidade. Quantos já até perderam a fé, achando que Deus nem existe na verdade, por tudo o que se assiste no seio da terrena humanidade. Vera Sabadini, boa tarde, minha querida. Sofrimentos do berço ao túmulo, crianças que já nascem mutiladas, outras sem nenhuma chance, já nascem ao mal predestinadas, né? Já nascem no seio da bandidagem, filhos de traficante, cresce com todas as influências más, pérfidas, de modo que é muito difícil que, embora não seja impossível, que ele tenda no seu crescimento
ao bem. Existem também os acomodados, marcando passo no mesmo ponto, achando que as coisas são como são, porque Deus quer e pronto. Todos esses tipos de entendimentos em relação à divindade denota pura falta de entendimento, de compreensão, na verdade. O que existe realmente, queridos irmãos, são as leis naturais, desconsideradas propositadamente pelas religiões atuais. Vera me dizendo que ela ama o Espiritismo, eu também, querida, somos dois. Maíra Paiva está nos assistindo neste momento, boa tarde. Existe, meus queridos, a lei de causa e efeito, atrelada ao nosso livre-arbítrio, então, que nos dá o poder de escolher todos os nossos atos e ação, nos fazendo responder, porém, por cada um deles, pela lei da reencarnação. Então, Jesus foi muito claro: a cada um será dado de acordo com a sua obra. O plantio é livre, a semeadura é livre, porém a colheita, queridos irmãos, é obrigatória. Portanto, todos os nós que sofremos nesse mundo, não é porque Deus não seja infinitamente bom e justo, é a consequência de obras que praticamos pela lei de causa e efeito, e que a bondade de Deus, através da lei da reencarnação, nos coloca no melhor ponto possível, onde possamos refazer, resgatar essa obra, para que um dia possamos nos apresentar imaculados diante do Pai. Vera Sabadini, cumprimentando também nossa irmã Maiara. A semeadura é livre durante toda a nossa trajetória, porém a nossa colheita também é obrigatória. Temos que colher tudo aquilo que plantamos. Se fazemos o bem, plantamos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. Os opositores do Espiritismo condenam a reencarnação, baseado numa carta de Paulo aos Hebreus, com a seguinte orientação: ao homem é dado morrer somente uma vez, nascendo daí uma aparente contradição que não existe. O Espiritismo também apoia essa afirmação de Paulo. Essa contradição não existe, pois este é o entendimento espírita, na verdade. Sem nenhuma discussão, Paulo estava com a razão. O homem só morre uma vez na realidade. Agora eu pergunto para vocês: o que é um homem? Eclesiastes na Bíblia nos diz que o homem, quando morre, seu corpo volta ao pó que o era, e seu espírito para Deus que o deu. Então o homem é duplo. O homem é um conjunto duplo. O corpo volta ao pó que o era, e o espírito é imortal e volta a Deus que o deu. Então um homem formado de um corpo e um espírito, esse conjunto só vive uma só vez. Eu, o Antônio, sou um conjunto formado de um corpo e um espírito. Esse conjunto aqui que você está vendo nesse momento só tem uma vida, só vai viver uma vez. Quando eu desencarnar, o meu corpo volta ao pó e o meu espírito sobe para a espiritualidade, e nada impede que ele continue o seu crescimento espiritual, indo habitar em outro corpo, fazendo outro conjunto, fazendo outro homem. Todos sabemos que, segundo Paulo, o homem é duplo, um conjunto de um espírito e um corpo carnal que se fez. O corpo carnal perecível, o espírito imperecível. Cada conjunto só atravessa o túnel da morte uma vez. Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma discussão sobre isso. O que não impede, porém, o espírito imortal de sua trajetória continuar, utilizando-se de outro corpo, indo outro conjunto ou outro homem formar.
São, na verdade, 5 as causas da reencarnação: expiações, provas, além de divina missão, além de desenvolvermos nesse andor a inteligência e a moralização, que certamente em uma só vida seria impossível de atingirmos todos esses objetivos. Se não, vejamos, se o mundo acabasse amanhã, como tantos já predisseram e falharam, porque o Evangelho nos diz que a terra não passará enquanto não se cumprir o último J da lei. Mas se o mundo acabasse amanhã, Jesus teria falhado? Deus, onipresente e onipotente, como eu disse no início, teria falhado? Sim, porque mais de 90% da população terrena iria para o inferno. Não, meus amigos, Jesus não prometeu nada para essa vida. Jesus não prometeu nada para ontem, nem para hoje. Ele prometeu sim para a vida futura, onde nós chegaremos, independente da má vontade ou da boa vontade que tivermos, fazendo um caminho mais longo ou um caminho mais curto. Ao homem é dado morrer só uma vez. Ao ser entendida ao pé da letra essa verdade, abriria contradições sem fim em relação à ressurreição na realidade. De Lázaro, da filha de Jairo, de Naim, milagres de Jesus na ótica da humanidade. Então, se fosse verdade que o homem só pode viver uma vez, se não tivesse essa relação com o conjunto, Jesus, que disse que não veio destruir a lei, não poderia ter ressuscitado Lázaro, não poderia ter ressuscitado a filha de Naim. Ou será que eles estavam em processo de desencarne ainda? Sim, porque, como já tive a oportunidade de dizer, a natureza precisa de 9 meses para conectar o espírito ao corpo, para podermos nascer com dignidade. Ora, esse desencarne não é automático, é o desenlaçamento de cada um desses enlaces, e pode, dependendo da evolução de cada um, levar dias, meses, anos a fim. E enquanto estiver conectado uma célula, o espírito ainda está no corpo. E Jesus, o maior espírito que já pisou na face da terra, sabia como ninguém manusear fluídico, e fluidicamente, pela sua vontade, ele reconstituiu os enlaçamentos daquele espírito que ainda estava naquele corpo, embora já estivesse até com mau cheiro, mas ainda estava se desprendendo, e fez voltar à vida, porque ele não tinha se ausentado do corpo. Porque se tivesse, Eclesiastes diz o seguinte: quando o homem morre, seu espírito onde é que está? Como as águas de um rio que seca, esse espírito deste corpo sairá, e pode passar céus e terra, este corpo nunca mais levantará. Isso é lei, e Jesus disse que não veio quebrar a lei. Então, fica explicado aqui aquilo que não foi milagre, é uma coisa natural e que Jesus sabia fazer como ninguém. Por isso que ele sempre dizia, quando curava: vai, a tua fé te curou, porque a fé em relação à espiritualidade é 50% da cura. Nestes casos, o que fez Jesus foi restaurar o tônus natural, utilizando a sua perícia na movimentação de fluido vital, despertando-os de um estado de catalepsia, que com certeza não fora Jesus lhe seria fatal. A volta de um espírito ao corpo físico carnal não é, pois, invenção do espiritismo, surgido somente a partir do século XIX, afinal. E sim, uma das mais remotas crenças do nosso planeta natal. Ora, os faraós já mumificavam os corpos de seus mortos. Por quê? Porque acreditavam que aqueles espíritos voltariam naqueles mesmos corpos.
Eles tinham noção da reencarnação, só não sabia como se processava. Por isso eles mumificavam, guardavam todos os tesouros, para que um dia ele voltasse ao corpo e continuasse com todos os seus bens, e como até hoje são encontrados múmias. Então não é invenção do Espiritismo, é uma das crenças mais antigas de todos os tempos. Quando Jesus esteve na romagem terrena, apenas um povo não acreditava na reencarnação. Todos os outros povos acreditavam. Os egípcios e os hebreus tinham esse conhecimento espiritual, assim como todo o povo grego, entre tantos outros, afinal, muito embora não entendesse o mecanismo do invisível astral, como hoje nós temos com o advento do Espiritismo, de seu estudo profundo, a noção e a contribuição das vozes que vêm do céu, que são dos espíritos, o entendimento real desse mecanismo. E foi somente no ano 353 depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, então, que o imperador Constantino, sob forte influenciação de sua esposa Teodora, suprimiu das escrituras naquela hora qualquer ideia de reencarnação. Então tinha nos arquivos da Igreja Católica, no seu início, para quem quiser pode entrar nos arquivos do Vaticano, está lá padres pregando o retorno da alma à vida, o retorno do espírito à vida, e que foi retirada exatamente por Constantino. Domingos Gomes está nos assistindo. Meu amigo Domingos, boa tarde para você. Fizeram dele reencarnação. Indagaram os discípulos após a transfiguração: por que dizem os escribas em sua pregação que Elias deveria vir primeiro? Então Jesus respondeu: ele já veio, porém não o reconheceram, não. Então, o que foi que aconteceu na transfiguração? Jesus levou 3 apóstolos que desmaiaram diante da grandeza da transfiguração do mestre, ao receber 2 espíritos que já tinham desencarnado, Elias e Moisés. E na descida, eles aproveitaram para perguntar uma outra coisa: por que diziam que Elias era João? Jesus disse: Elias tinha que vir primeiro para preparar o caminho para o Senhor, mas ele já veio. Os apóstolos não entenderam que ele falava de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Ora, Jesus esquadrinhava corações. Será que Jesus deixou seus apóstolos se enganarem? Claro que não. É porque essa era a verdade. E continuou Jesus dizendo: fizeram deles o que quiseram, entenderam-no como um baderneiro anarquista. Os apóstolos então compreenderam que Jesus falava de João Batista. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. Jesus também aproveitou a oportunidade do fenômeno da materialização dos espíritos Moisés e Elias durante a transfiguração para esclarecer bem que Elias era sim o mesmo espírito que reencarnou em João. Eu vos enviei o profeta Elias, Jeová assim se expressou, através do profeta Malaquias, antes do glorioso dia do Senhor. Isto aqui a gente lê nas Escrituras, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Muito obrigado, Vera Sabatina, que está gostando bastante do tema de hoje. Outros argumentos que os céticos usam para negar a realidade é que João, ao ser perguntado se era profeta na verdade, ele respondeu que não, com total convicção naquela oportunidade. Ora, meus amigos, aqui se faz necessário lembrar que pela lei da reencarnação, em vigília o homem está esquecido de sua vida passada, porém Jesus também
esclareceu essa questão, dizendo: o que fostes ver no deserto, a figura de um profeta, eu vos asseguro que João é muito mais que um profeta. Dos profetas nascido de mulher, nenhum maior do que ele é, afirmou Jesus de forma clara e direta, mostrando que João negara porque estava no limite da carne, envolvido pelo véu do esquecimento. E, para concluir essa mensagem de hoje, eu vou trazer para vocês a mensagem de um espírito amigo que aborda esse tema com uma perfeição melhor que a minha e que diz o seguinte: quem diz o povo que eu sou? Pergunta Jesus aos apóstolos em relação à multidão. Uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, todos já mortos estão. O que fica subentendido, na verdade, é que diziam que Jesus era uma reencarnação. Foi ali que o próprio Cristo nos iniciou, na verdade, na lei da reencarnação, por ser esta a realidade, a mais importante lei natural para o progresso da humanidade. Somente sob a ótica da reencarnação pode um homem explicar as aparentes anomalias da justiça divina, que na prática a vida insiste em nos apresentar. As desigualdades sociais, as mortes prematuras sem razão, não encontram explicações convincentes sem a lei da reencarnação. Crianças que já nascem com aptidões artísticas, intelectuais, na verdade. Aimee Miranda, muito boa tarde, obrigado por estar nos assistindo. Assim como os que já trazem tendências ou desvios de moralidade. Uns sofrem mais, outros menos, sem ninguém entender na verdade. Como provas ou expiações de erros cometidos nessa ou em outras vidas na realidade. Quem deve mais, sofre mais, até que pague o último centil cada individualidade. As reencarnações fazem desaparecer qualquer tipo de preconceito que se possa ter, de casta, de raça, de credo ou de nacionalidade. Pois o mesmo espírito que viveu um rico pode voltar eivado de necessidades. Capitalistas ou proletário, chefe ou subordinado, homem e mulher conforme a necessidade, livre ou escravizado. O homem, ao renascer, traz consigo o germen da sua imperfeição, defeito que não corrigiu em outras reencarnação, sendo este o seu verdadeiro pecado original. Nasce para resgatar mais ou menos conforme a sua dívida moral. Em repararmos os nossos erros de outras vidas, não há nenhum tipo de castigo divinal. Deus, em sua infinita bondade, nos traz de volta, quantas vezes forem necessárias, afinal, para a cada reencarnação uma nova chance, para que a perfeição a nossa alma alcance através do nosso crescimento moral. Queridos irmãos, muito obrigado por mais esta atenção dispensada, a Aimee, a Vera Sabatini, todos aqueles que estão nos assistindo sem se identificarem, que eu sei que são muitos, graças a Deus. Vou colocar esta reflexão na mídia, em forma de vídeo gravado, para aqueles que não tiveram oportunidade de estar em casa agora assistindo, possam assistir mais tarde. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, porque eu gosto deles e vocês também. Boa tarde.